I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. And you know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Someone like you. Off in the night while you live it up, I'm off to sleep and waging wars to shape a poet in the beat. I hope it's gonna make you notice. Yeah. Oh, I hope it's gonna make you notice. Yeah, yeah. Someone like me. Someone like me. Someone like me. Somebody. I'm ready now. I'm ready now. I'm ready now. I'm ready now. Oh, I'm ready now. I'm ready now. I'm ready now. I'm ready now.
Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Vamos ficar em pé, nós vamos iniciar o rito sacramental. Quero acolher de modo especial nesta noite Vinícius e Caroline, que vieram diante de Deus estabelecer o seu novo lar, pedir as bênçãos de Deus para que vocês possam construir na fidelidade, no amor, uma família. Hoje vocês vêm livremente a este altar pedir a bênção de Deus. Então nós, como igreja, nos alegramos com a vida de você, Vinícius, e de você, Carolina. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Vinícius e Caroline, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. E ainda em pé nós vamos ouvir as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Gostaria nesta noite de dirigir algumas palavras a você, Vinícius, e a você, Caroline. Como dizia no início, hoje escolheram para ser o dia em que diante de Deus querem livremente, espontaneamente, construir uma família. Hoje é um dia muito especial, porque a terra une-se ao céu, através das bênçãos de Deus. O padre não é quem faz o casamento, o padre é quem assiste o casamento. Quem realiza o casamento é você, Caroline, você, Vinícius, porque hoje prometem viver juntos por um bom tempo. Aliás, talvez um bom tempo, até que a morte os separe. Por isso o casamento não é um test drive. O casamento, ele é um compromisso, onde você, Vinícius, assume a vida da Caroline, a Caroline assume a sua vida, dizendo um ao outro que desejam ser fiéis na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da vida de vocês. Por isso eu digo que é um compromisso muito sério. Não sei se vocês já pararam para pensar. Vocês não terão aqui um tempo para fazer uma experiência. A partir de agora vocês construirão uma família. E isso exige de vocês responsabilidade. Vi aqui no processo que vocês são engenheiros civis, os dois. Casamento é como construir uma casa, e vocês sabem muito bem como é. Precisa de ter bases boas para que ela não caia. E o casamento também é assim. Precisa de ter uma base bem fincada, calcada à terra, porque senão a primeira tempestade que vem, ela leva. Não é assim que acontece com uma casa quando é mal construída, sob um alicerce? Assim também é a vida do casal. Nós acabamos de ouvir o Evangelho que falava justamente do sal
e da luz. O sal, ele só tem a sua devida importância quando ele salga a comida, ele dá gosto. Se ele não serve para salgar, se ele se torna insosso, velho, ele não serve para mais nada. E a luz também é assim, ela só tem a sua serventia quando ela está em cima de algo e ela ilumina a nossa vida. Ou seja, vocês devem ser um para o outro sal que dá sabor, luz que ilumina. Vocês não devem ser pessoas que não deem sabor à vida dos outros. Vocês não deverão ser pessoas que não iluminem a vida dos outros. Por isso, o casamento também precisa de ter uma boa medida de sal para dar sabor e uma boa luz que ilumina, para que vocês não se percam nesses tempos em que estamos vivendo. Hoje as pessoas não acreditam mais em casamento, né? Nós temos percebido que são pessoas poucas que se arriscam a viver o matrimônio, querem casar, porque o matrimônio exige compromisso. De agora em diante vocês serão um só. Os seus desejos, Caroline, as suas vontades deverão ser as do Vinícius e vice-versa. Isso exige de nós renúncia. Eu tenho que renunciar aos meus desejos, às minhas vontades, para fazer o outro feliz. A essência do matrimônio está aqui. Eu tenho que fazer a vida da Caroline mais feliz. Ela tem que se sentir realizada. Vinícius, você tem um grande compromisso nas suas mãos. Caroline também, de fazer feliz um ao outro. Isso exige muitas vezes renunciar a si mesmo. Por isso, o casamento exige todos esses compromissos e muitos outros dos quais vocês sabem. Então desejo que vocês sejam felizes, que o matrimônio não seja para vocês apenas uma recordação de fotos, de filmagens, de música, de flores, mas que de fato o Senhor possa entrar na vida de vocês. Que as pessoas possam olhar em vocês dois de agora em diante e perceber: aqui mora um casal feliz. Que os filhos que virão possam ser também o reflexo da bênção de Deus e da união de vocês. Esta união que vocês hoje fazem, Vinícius, Caroline e Deus, possa perpetuar até que a morte os separe, como dizia no início. Que os filhos sejam a bênção, a alegria de vocês. Costumo dizer que também o casal, para ser feliz, ele precisa rezar junto. Hoje os casais não rezam mais juntos. Então Vinícius e Caroline, não esqueçam de rezar juntos. A essência do matrimônio também exige vida de oração. Casal que não reza unido, não permanece unido. Nós sabemos disso. A Deus é importante na vida de vocês, porque tudo começa com a bênção dele. Desde lá do batismo, quando vocês foram batizados, foram crismados, hoje vocês recebem mais um sacramento, confirmação da bênção de Deus na vida de vocês. Que vocês sejam muito felizes, que Deus possa realizar os desejos, as vontades de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros noivos, Vinícius e Caroline, viestes a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer esta noite e fortalecer-vos com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Vinícius e Caroline, viestes aqui para unir-vos em matrimônio,
Por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Vinícius, te recebo, Caroline, como minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Caroline, te recebo, Vinícius, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus, confirma este compromisso que manifestastes perante a Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Deus abençoe estas alianças que eles entregaram um ao outro em sinal de amor e de fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caroline, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinícius, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com uma salva de palmas, acolhemos o novo casal, Vinícius e Carolina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Vinícius e Caroline, que lhe ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Ó Deus, santificastes misteriosamente a união conjugal,
desde o princípio, a fim de prefigurar no vínculo nupcial o mistério do Cristo e da Igreja. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração de vossa filha Caroline, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido Vinícius e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas do Cristo, sejam fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos assentar para a assinatura da ata do casamento.